Jesus está aqui, irmãos, amém? Quantos creem? E sabe por que Ele está aqui? Porque você está aqui. Entendeu o tamanho da sua importância? Você está aqui, atrai a presença de Jesus para esse lugar. E Deus, Ele ama você. Hoje eu estou aqui, do pastor Francisco, que eu soube ontem, que eu iria deixar esse recado para vocês, essa semente na noite de hoje. E eu peço a Deus que ela possa habitar no seu coração, que ela possa encontrar uma terra boa para frutificar. E você é uma joia rara do Senhor. Você é bênção de Deus. Você foi comprado com preço de sangue. Você está entendendo o tamanho da sua importância, sim ou não? Você é uma pessoa extremamente especial para Deus, mesmo que o mundo ou outras pessoas digam o contrário. Não escute. Escute a voz do Senhor e ela diz assim: você é precioso. Você é preciosa demais para o Senhor. Nós vamos ler, sentados assim como estamos, no livro de Ezequiel, capítulo 37, irmãos. Ezequiel 37, mas antes disso eu quero dizer para você nessa noite que reconhecer o pecado geralmente não nos aproxima de Deus. Geralmente quando a gente reconhece, às vezes a gente se afasta. Lembram de Adão lá no Éden com Eva, quando percebeu que errou e que falhou e ele se afasta de Deus? Ei, onde é que vocês estão? Existe uma diferença entre reconhecer, obrigadão Gilmar, e reconhecer e se arrepender. E nessa noite, eu espero que você reconheça os seus pecados, se arrependa, se aproxime de Deus, porque Ele está aí do seu lado para abraçá-lo. Creio que nessa noite pessoas irão ressuscitar aqui, nesse lugar. Sonhos e projetos. Versículo 12 de Ezequiel 37. Quantos acharam? Diga amém. Ezequiel 37 diz assim, versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes assim. E diz-lhes, assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Deus está dizendo ao profeta aqui: eis que eu vou fazer abrir a vossa sepultura. A palavra dessa noite, irmãos, é para que sonhos e projetos sejam restaurados. Tem coisa que está enterrada em você, mas Deus está dizendo, a palavra é muito simples. Deus está dizendo: eu vou abrir essa sepultura e vou trazer de volta. Nós estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis, nos sentindo muitas vezes mortos, secos, sem nenhuma condição de voltar à vida. A pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo ainda, tem gerado em nós, na sociedade, um exército de ossos secos. O contexto aqui, a gente vai de trás para frente. O povo estava preso há muito tempo, lá na Babilônia, já desesperançoso, sem esperança alguma. E aí Deus, ele leva ao profeta uma visão e traz ao profeta a esperança que o povo esperava, que o povo aguardava. Só que muitos já haviam morrido e desistido. Mas eu quero trazer aplicações práticas para o nosso dia, para hoje. Essa pandemia que tem gerado muitos ossos secos, que tem machucado a gente, que tem entristecido a gente, que ainda deixam marcas e feridas que ainda estão abertas. A gente vive uma instabilidade física, emocional, financeira e espiritual. Muitas pessoas nos dias de hoje, vocês sabem bem disso, têm vivido no limite das suas emoções. É o limite, já não aguentam mais.
pessoas que estão vivas, mas estão mortas. E a palavra nessa noite é: saia da sepultura. Olhe para quem está ao seu lado assim, diga: saia da sepultura. Quantos estão entendendo? Diga amém. Tem gente que vai entender rapidinho, irmãos. Nossas esperanças em dias melhores parece que todas as vezes elas se afastam. O mundo caiu sobre nós. Nós estávamos andando e de repente caímos em um buraco, nessa depressão, e lá a gente ficou, a gente perdeu o chão. A gente ficou paralisado mediante a tudo que aconteceu, e aí nesse buraco, nessa depressão, nesse vale, o vale é uma depressão entre dois montes, e a gente ficou ali, e aos poucos as terras foram caindo, e a gente foi ficando sufocado, nós fomos ficando sepultados, e às vezes nos sentindo como vales, ou como ossos secos dentro de um vale. E Deus pega o profeta e leva até o vale. Deus pega o profeta, leva até o vale e faz ele ter uma visão. E o profeta olha para aqueles ossos ali, e Deus faz uma pergunta: o que é que você está vendo? O que é que você vê? E ele começa a olhar e andar ao redor. Mas eu quero dizer para você que Deus mostra o vale a mim e a você, mas não é para você ficar lá no vale. O vale é sempre um lugar escuro, um lugar assustador, um lugar triste. O vale é um lugar que cheira mal muitas vezes, um lugar frio, sombrio, mas o vale é um lugar onde Deus se encontra com você. O vale é um lugar onde Deus se encontra com você. O vale é um lugar que Deus leva você para lá, mas não deixa você lá. Você não está só, meu irmão. Você não está sozinho, não. Diga assim para você mesmo: não diga forte, eu não estou só. No meio do vale, a mão de Deus estava sobre o profeta, sobre Ezequiel. O que faz a diferença, seja no vale ou no monte, é quem está com você. Se Deus está com você no vale, vale a pena passar com Ele. Se Deus está com você no monte, vale a pena. Não é o vale ou o monte, o que faz a diferença é o que está com você em meio a esse vale que você está vivendo. E Deus cuida, porque vale é um lugar de passagem. Diga assim: vale é um lugar de passagem. Porque o salmista vai dizer que ainda que eu ande, que eu esteja passando pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então você não está só no vale. Você não está sozinho nesse vale. Deus cuida de você. O profeta foi levado ao vale. Aqui tem uma coisa. Pega essa sementezinha logo. Ó. Algumas vezes Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, pelo Espírito ao deserto, assim que os evangelhos dizem. Aqui o profeta foi levado ao deserto também. Não vou dizer isso daqui a pouco, porque já entra num... deixa eu organizar, senão vai ficar... Não, vou terminar mesmo. É melhor? Já comecei, senão vocês... Quem é ansioso agora morre. E agora, meu Deus do céu, vai dizer o quê? Às vezes nós é que vamos para os nossos vales. Presta atenção nisso. Já viu aquela frase assim: estou vivendo num vale, estou num vale, irmão. Deus conduziu, a mão do Senhor conduziu o profeta ao vale. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao vale. Mas Elias foi sozinho para o deserto. Então tem vezes que não é Deus que leva você para esse deserto, não é você mesmo que vai. Isso se chama autorresponsabilidade. Tem coisas que a gente, Elias, e a gente vai falar dele daqui a pouco, ele foi sozinho para o deserto. Foi Deus que levou ele, não. Então, às vezes você está no deserto, estou passando por um deserto, mas foi Deus que te levou aí, benção?
ou foi tu mesmo que caminhasse até aí? Porque vai fazer uma diferença. Se foi Deus que levou você, Ele vai tirar você e vai estar contigo em todo o tempo. Se foi você que foi sozinho, Ele tira também. Mas aí você não pode dizer, Deus me levou a um deserto. Você que caminhou até esse deserto. E quem é que sabe isso? Você mesmo. A gente precisa ter um senso de autorresponsabilidade. Quando Adão peca, lá no início de tudo, e ali começou todo o mimimi, o vitimismo de toda a população. Aí diz, mas Senhor, foi a mulher. Aí a mulher diz, mas Senhor, eu dei ouvidos ao animal, à serpente. E aí sai um terceirizando a culpa, e ninguém diz assim, fui eu mesmo que errei. Diferentemente de Davi, quando planeja toda aquela situação da morte do seu amigo, que o coloca ali na frente da batalha, quando o profeta vai e confronta com ele, rei, certa vez, e conta toda a história, aí Davi reconhecendo que ele criou tudo aquilo, diz, fui eu, esse rapaz merece a morte. Aí o profeta diz, pois é, esse rapaz é você. Aí Davi poderia ter dito, não, mas foi porque Batseba ficou passeando ali, e eu estava aqui, então ele não terceirizou a responsabilidade dele. Quem está entendendo, diga amém. Tem hora que a gente culpa o pastor, irmão. Tem hora que a gente culpa a igreja. Tem hora que a gente culpa um filho. A Olivia está agora com 2 anos, virada no girar em casa, e diz que tem uma adolescência da criança. Nunca ouvi isso, comecei a ler esses dias. É uma birra, mas tem hora que às vezes a gente perde aquela, faltando a paciência, e a gente conversando com o Vanessa, e diz, olha, não tem nada a ver com isso, é porque a gente já está tão cansado do dia, disso, daquilo outro, trabalho, e aí na hora a gente vai explodindo, aí quer botar a culpa, mas ela não tem nada a ver com a situação da gente. Eu que me cansei o dia todo, e aí com estão entendendo, diga amém. Isso se chama você assumir a responsabilidade para você. Mas para não fugir aqui, vamos voltar. Versículo 12, olha aí quem está com a Bíblia aberta. Abrirei as vossas sepulturas. Hoje é noite de sepultura ser aberta. Hoje é noite de sonhos serem liberados aqui nessa igreja, de projetos voltarem à ativa, amém? Versículo 12 diz assim, abrirei as vossas sepulturas. Qual é a sepultura que você está, meu irmão? Onde foi que você ficou enterrado? Um relacionamento, uma amizade que se desfez, uma ansiedade, uma depressão, um luto profundo. Gilmar estava cantando aqui essa música, aí foi para... Foi para deixar a gente em crise. Brincando, né? Mas foi a música que a gente louvou, ou que o carro saiu tocando aí, os irmãos lembram? E às vezes, no dia 27 de maio, que nunca mais eu vou esquecer essa data, eu quero ficar ali parado. Eu quero me sepultar junto com meu pai, Tiago. Eu não conheci essa dor, quem já passou deve conhecer, é uma dor. E às vezes a gente quer ficar, onde foi que você se sepultou? Foi uma briga? Foi um relacionamento que desfez? Foi um projeto que não fez? Foi um luto? No dia 27 de maio, às vezes acorda, eu não quero sair, não quero. Às vezes a gente fica com aquilo na cabeça e eu quero me enterrar, eu quero parar a minha vida por conta de um luto, quero me enterrar junto com meu pai, quero parar de viver mais, porque muita coisa perdeu o sentido. E essas coisas que perderam o sentido querem tirar o sentido da minha vida. Mas o sentido da minha vida e da sua vida é Jesus. O que foi que tirou o sentido da sua vida? Você tirou o sentido. Sabe qual é o sentido da sua vida? Jesus Cristo, meu irmão. Jesus é o sentido da sua vida. Nós precisamos entender que Jesus, ele não é só o sentido da nossa vida, mas ele é a verdade, ele é o caminho. E quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o sentido. Onde foi que você ficou paralisado? Onde foi que você paralisou? Versículo 13 do capítulo 37. Olha o que Deus disse para você. Pense aí, onde foi que você ficou paralisado? O que foi que te paralisou? Versículo 13 diz assim, sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura. Onde é que você se enterrou? Figuradamente falando, onde é que você ficou? Onde foi que disseram que era para você ficar ali, que não é o seu lugar?
Quem foi que disse que você deveria parar? Olha, o vale não calou a voz do profeta. O vale não vai calar a sua voz. Sua vida não acabou porque você está no meio desse vale, porque o texto está dizendo que Deus ele vai abrir a sua sepultura. Profetize. Você precisa falar. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre a sua igreja. Versículo 3, Deus pergunta ao profeta: o que é que você vê? E eu pergunto, transfiro essa pergunta para você hoje: o que é que você vê olhando para a sua casa? Eu vejo uma casa desestruturada. Profetiza estrutura. O que é que você vê para a sua vida? Eu vejo uma vida acabada. Profetiza vida, restauração. O que é que você vê para o seu filho? Eu vejo ele nas drogas, vejo ele. Profetiza libertação. O que é que você vê? O profeta está perguntando. Deus pergunta para você: o que é que você está vendo? O que é que você vê? Você só não pode ficar calado. Eu vejo uma igreja sem amor, profetiza amor sobre a igreja. Eu vejo um ministério sem fé, profetiza fé sobre o ministério. Eu vejo um relacionamento da minha casa muito difícil, meu casamento, profetiza sobre o seu casamento, meu irmão. Fala, você só não pode ficar calado, porque quando você se cala, as vozes do mundo habitam sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não fique calado, profetiza. O vale, diga assim: o vale não calou o profeta. Essa sua dificuldade, essa sua ansiedade, essa sua depressão, esse seu medo de qualquer coisa, essa sua vontade até de tirar a sua própria vida, não pode paralisar você. Você é precioso demais para Deus. Fale, profetize: Deus, eu estou aqui, um caco, estou acabado. Mas aí sobre isso, lance uma palavra: eu vou me restaurar. De vontade nenhuma, mas eu vou, porque não é na sua palavra, mas é sobre quem lança a palavra. E que quem lança a palavra é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O profeta vai dizer: então o que é que eu digo? Aí Deus vai dizer: diz aí esses ossos que ele... E ele fala o que Deus diz. Versículo 7, 8 e 9 tem uma coisa interessante que fala de processo. Fala de processo, versículo 7, 8 e 9 vai dizer assim: então profetizei, texto bíblico, como foi ordenado. O profeta não inventa nada. E aí, ele vai dizer assim: e houve um ruído e barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. E o versículo 8, e olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e a pele. E aí, no finalzinho, ele vai dizer: mas não havia neles o Espírito. Às vezes nós estamos assim, vivos, em pé, mas não há Espírito, não há vida em nós. Olha, o mesmo Espírito que soprou aqui e que está aqui conosco nessa noite, que traz vida, foi o mesmo Espírito que soprou lá no Éden, em Adão. Ou seja, no Éden, no paraíso, ou no bem bom, ou no vale, o Espírito ele vai trazer vida para você. Seja no vale, ou no paraíso, ou no Éden, é o mesmo Espírito. E aqui a gente entende uma coisa, irmão, sobre processos. Se o profeta, a mão de Deus que estava sobre ele aqui, se no estalar de dedos assim, Deus não poderia ter levantado aquele exército com ferradura, com maquiagem, com o povo tudo, poderia sim ou não? Mas Deus ele faz como? Processos. Diga assim: processo. Não, você não entendeu. Diga processo. A gente vive por processos. E um estalar de dedos, aqueles ossos faziam tudo armado. Mas Deus, profetiza aí aos ossos. Ossos. Aí depois vem o quê? Tendões. Aí depois vem o quê? Diga processo. Você vive por processos. Deus poderia ter levantado aquele exército rapidinho, mas há uma coisa de cada vez. Um passo de cada vez. Mas eu estou esperando isso. Um passo de cada vez.
Mas eu estou passando, já era para ter suportado, superado esse luto. Porque às vezes, né, crente não pode sentir luto. Porque alguns pensam que a gente é super forte. Já era para ter passado por isso. Um passo de cada vez. Eu só não posso parar. Porque o vale é lugar de passagem. E aí Deus está dizendo, uma coisa de cada vez. E eu coloquei aqui para vocês. Só vive milagres quem suporta processos. Então viva os seus processos, meu irmão. Viva o processo, não tente acelerar, nem atrasar, porque Deus ele está no controle. Você só precisa viver o processo. Muitos vivos, mas ainda sem vida. Muitos que estão mortos vivos. E assim como Deus soprou lá no Éden e deu vida àquele boneco de barro, Adão, assim como Deus sopra no vale e dá vida a esses ossos, Deus hoje sopra nessa noite aqui, dá vida a você. E tira você desse sepulcro que você se colocou ou que colocaram você. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. E nós olhamos para o mundo hoje e vemos tanta coisa, apesar da pandemia, violência, desempregos, mortes, milhares de mortes, milhares de órfãos. E a gente às vezes quer parar e tem até muitas vezes o desejo de deixar de viver. E aqui eu lembro do profeta Elias, famosíssimo Elias que nós conhecemos, mas no livro de deixa eu só ver aqui que isso veio agora no final da tarde. 1 Reis capítulo 19, vai narrar uma parte de Elias que eu quero que você preste muita atenção. Porque às vezes nós queremos parar e desistir e ficar enclausurados, não acreditando no que Deus pode fazer. E 1 Reis capítulo 19 vai dizer que Elias, depois de ter vencido ali os profetas com espada, matou 400 profetas de Baal. Depois de ele ter passado por isso, ele recebe um recado. Alguém chega para ele. Se fosse hoje, mandava um WhatsApp ou um direct no Instagram. Mas ele recebeu um bilhete. Alguém dizendo assim, Jezabel, vai lá dizer a ele que eu vou matá-lo. E ele tem 24 horas e eu vou pegá-lo. Avisa eles. E Elias, preocupado com aquele bilhete, presta atenção, Elias tinha matado 400 profetas ao fio da espada. E aí ele teme a um bilhete, a uma palavra. E são essas palavras que muitas vezes paralisam você. Você não consegue. Quem disse isso? Eu consigo. Diga assim, eu consigo. A sua família não tem jeito? Não tem jeito. Meu relacionamento tem jeito, porque quem dá jeito é Deus. Não tem jeito, eu consigo. E aquele bilhete chega até Elias. E Elias, paralisado, diz, e agora? Vão me matar. Quer que eu pega, resolve, deixa o seu coleguinha em um lugar lá e vai embora andando pelo deserto, andando pelo caminho. De repente ele acha uma árvore lá e vai descansar. E debaixo dessa árvore ele faz uma oração sincera a Deus. Uma oração sincera e diz assim, eu não aguento mais, eu quero é morrer. Sabe qual é a oração que Deus ouve? Aquela que é gerada por um coração quebrantado. Palavras bonitas e gestos, e sabe como os fariseus faziam? Só para você, como é que a gente ora? Deus ora o que você fala, é um amiguinho seu. E Elias diz assim, eu quero morrer, eu não aguento isso aqui mais. E ele dorme, e aí chega alguém lá perto dele, e Deus manda anjos para conversar com Elias, e diz, ei Elias, levanta aí amigão, vai seguir que teu caminho é longo. Diga assim, caminho longo. Mas Jezabel deu 24, mas o caminho de Elias é? E aí levanta Elias, e Elias come aquele pão, bebe aquela água, e aí desacreditado ainda dorme novamente, e o anjo vai lá e diz, ei amigão, levanta, caminha, porque teu caminho é longo, levanta, caminha. Elias, tá bom, vou embora, começa a caminhar, e vai andando, ouvindo a voz daqueles anjos, a voz de Deus, e ele vai mantendo o foco no seu propósito, anda, mais de 40 dias, que comida abençoada, anda 40 dias, e chega lá e desiste, e diz assim,
desacredita novamente, procura uma caverna, procura um lugar para se alojar, para passar a noite, para ficar, para se esconder. E ele fica ali naquele canto, lembrando talvez das palavras de Jezabel, que tinha dito que ele iria morrer. Mas aí ele, quando está ali naquele lugar, Deus chega para ele e diz: ei, Elias, o que é que você está fazendo aí, irmãos? E eu quero que você abra a Bíblia em 1 Reis, agora, no capítulo 9, no capítulo 19. Abra sua Bíblia, capítulo 19. Elias está caminhando. Quantos estão com Elias? Diga amém. Estão entendendo? Elias caminha. O anjo vai lá, dá comida, diz: ei, teu caminho é longo, vai embora, anda, anda, anda. Elias anda, 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 não aguenta, se desespera, desacredita, e aí acha uma caverna e se tranca naquela caverna. E eu pergunto para você: qual é a caverna que você está trancado? Onde foi que você se escondeu? Qual é o sepulcro que você está? E ali dentro, Deus sai ao seu encontro, versículo 11, diz assim, ó: disse-lhe, e diz o Senhor, e diz o Senhor, amém. Tem algum diácono aqui? Ele está entregando a vida para Jesus. Alguém faz um momento de oração com ele aqui? Pode ser. Vamos dar amém, igreja? Amém? Alguém acompanha ele aqui? Algum diácono? Vem cá, Luiz. Quem tem mais alguém? Vamos fazer esse momento de oração? Feche seus olhos aí. Isaías, ó, já tem nome de profeta. Feche seus olhos aí, irmãos. Ora, Senhor. Ora do seu jeito. Deus, obrigado por esse momento, porque o Senhor está aqui conosco. Nós não sabemos de onde Isaías veio, nem para onde ele vai, mas sabemos que o Espírito Santo do Senhor trouxe ele aqui. Que nessa casa, que nesse lugar, ele se sinta acolhido, amado, e que aqui ele seja abençoado, Deus. Papai, que ele veja em nós uma família de muitos filhos, que ele sinta hoje, agora, nesse exato momento, o Espírito Santo preenchendo todo o ser dele e tirando todo o pecado, que ele seja, Deus, e já é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já passaram da morte para a vida. E nós te louvamos por esse momento, Deus, que o Senhor se revele a ele, que o Senhor converse com ele, que o Senhor o ajude a caminhar na nossa comunidade de fé, Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Abençoa Isaías, a sua família. Eu não o conheço, mas o Senhor o conhece. E o Senhor o ama, porque o Senhor entregou Jesus Cristo para morrer por ele, Deus. Foi por essa vida, e Satanás hoje é envergonhado, e o teu nome, Jesus Cristo, ele é exaltado nesse lugar. Teu nome é exaltado nesse lugar, Deus. Abençoa essa vida, cuida dela todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Alguém acompanha ele onde ele está sentado? Fica com ele. Ó, irmãos, aí estava lá: saia da sua caverna. Diga assim: saia da caverna. Não sei quem te colocou aí. Às vezes é uma palavra, como a gente estava falando, às vezes é uma palavra dentro de casa. A esposa está cheia de projetos, está cheia de ideias, e às vezes o marido lança uma palavra sem sabedoria e coloca tudo aquilo dentro de uma caverna, Quem está entendendo, diga amém. Aí Isaías, quem era que está mesmo? Elias
recebe, mata todo mundo na espada, recebe, vou te matar, Elias, de uma mulher. Ele foge, o anjo dá comida a ele, ele anda 40 dias. Não aguentando, ele desiste novamente, entra numa caverna, quer parar. Ele quer paralisar, como muitas vezes nós fazemos. Entramos na nossa caverna, no nosso lugarzinho e desistimos da nossa vida. Mas aí dessa vez, quem vai ao encontro de Elias não é mais um anjo, é a própria voz de Deus. A própria voz de Deus vai ao encontro de Elias, versículo 11, e Deus diz: sai. Deus está dizendo para você: sai dessa caverna, desse sepulcro, desenterra os projetos que tem dentro de você, os ministérios, os dons, sai, coloca para fora, se está enterrado. E o versículo 11 diz assim: sai, põe-te de pé aqui, Elias, fica em pé e eu vou passar aqui. E Elias vai e fica em pé. Eu fico pensando como é que ele ficou ali em pé. E o texto vai dizer que veio um grande vento, mas Deus não estava no vento. E aí depois do grande vento veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E aí depois do terremoto veio um fogo abrasador, mas Deus não estava no fogo. E eu acho que Elias ficou: e cadê Deus? Às vezes a gente procura Deus aqui. Eu vou ler essa mensagem agora, eu vou escutar esse pastor, eu vou escutar, não, nada contra isso, espero que vocês entendam. Eu vou escutar, eu vou àquela igreja, eu vou naquela. A gente fica caçando Deus em coisas miraculosas, mirabolantes, ou de uma pregação como essa, ou como qualquer outra, ou da voz de um pastor, e a gente fica procurando onde é que Deus está. Não está no vento, não está no terremoto, não está no fogo. Onde é que Deus está? E de repente, como lá em Pentecostes, de repente um vento, mas dessa vez o vento não foi impetuoso, foi um vento calmo, como diz aqui o texto, um cício tranquilo e suave. Você sinta esse vento aí em você, nesse momento, o vento do Espírito, dizendo que aqueles que chegarem até Ele terão descanso, porque o jugo é suave, o fardo é leve, e que Ele não nos deixaria só, e que Ele é conosco. E Elias procurando Deus ali e acolá, e Deus vem num vento calmo. Deus vem num vento calmo, tranquilo e suave. E quando ele chega até Elias, o que é que Deus diz? Sai desse lugar, Elias. Deus poderia ter dito: eu te amo, eu te quero, eu estou com Deus. Diz: sai, Elias. Sabe onde é que Deus está, irmãos? Em tudo. Deus às vezes se revela na sua casa, uma palavra que seu filho dá e você às vezes repreende. Deus se revela numa planta. Deus se revela no vento. Deus se revela nessa água aqui. Você só precisa estar sensível ao ouvir a voz dele. Às vezes a gente fica esperando grandes coisas, terremotos e ventos fortes, mas às vezes é uma mensagem que chega do WhatsApp e diz assim: bom dia. Você diz: caramba, eu estava precisando de um bom dia. Foi Deus que me deu esse bom dia. Ou alguém que diz assim: tamo junto, aquele morrinho, até depois do fim. Ei, Deus abençoe a tua semana. Qual foi a última vez que você disse para alguém que está ao seu lado assim: bom trabalho, Deus vai te abençoar hoje no teu trabalho, seu esposo? Não, às vezes a gente quer uma palavra de um pastor, uma revelação que Deus, ele se revela em tudo. Eu desafio você a enxergar Deus em todas as coisas. Ao acordar ou deitar, Deus está se revelando a você. Com esse menino que dorme no teu colo, Maiara. E muitas vezes é nós que dormimos assim no colo do Senhor. E a gente descansa. Mas a gente às vezes fica esperando um reboliço. Ei, ele pode vir assim, vem. Em Pentecostes foi um vento impetuoso. E aí todos falaram as línguas dos seus idiomas, e Deus se revelou, e a igreja... Mas muitas vezes Deus se revela na calmaria. Eu quero desafiar você a enxergar Deus em todas as coisas. E quando Deus chega ali diante de Elias, Ele é a própria água e é o próprio pão. Você não entendeu? Deus é a própria água e o próprio pão. Na primeira vez, Deus manda anjos
alimentar Elias. Da segunda vez ele mesmo vai, porque ele é o próprio alimento. Você às vezes quer se alimentar só aqui, mas Deus é o seu alimento. E quando ele encontra Elias ali, ele diz assim: Elias, amigão, sai, vai embora, cara, tá fazendo o que aí de novo? Mas Elias tinha uma palavra sobre ele, a palavra era de 24, diga assim, 24 horas. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e Elias não morreu. Elias não morreu, Elias foi transladado, Deus tomou ele para si. Então qual é a voz que você tem dado ouvido? A voz de Jezabel, acho que é Jezabel, né? Que diz assim, eu vou matar você em 24 horas. Ou a voz de Deus que diz assim, ei, caminha porque teu caminho é longo. Teu caminho é longo. Às vezes a gente ouve vozes que nos paralisam, alguém que quer paralisar você, ei, vai conseguir não, isso aí vai dar errado. Não dura, entrou na igreja agora, não dura uma semana. Vai durar porque teu caminho é longo. Começou agora esse negócio, seu negócio, sua loja, qualquer coisa, não vai durar não, vai porque Deus é contigo. Se juntou agora o casamento, vai dar certo, não vai porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Tua vida não tem jeito, não tem, porque o Senhor é o Senhor da sua vida, irmão. E tem jeito sim. E Deus diz ali, sai e vive o propósito que eu tenho para você. Fique de pé, meu irmão. Poderão reviver esses ossos? Sim. Feche seus olhos, ore ao Senhor, que nessa noite, projetos, sonhos que estejam enterrados dentro de você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sejam desenterrados nessa noite. Que toda palavra contrária que veio de Satanás sobre a sua vida, dizendo, você não vai conseguir, que todo o seu complexo, seja ele de inferioridade ou qualquer outra coisa, de pessoas que dizem que você é isso ou aquilo, você é filha e filho do Senhor, criado à imagem e semelhança dele. Seja você, irmão, agente do milagre, agente de promover vida aos mortos. Preste atenção, sabe por que Deus dá vida a você? Para você dar vida a outras pessoas. Sabe por que Deus dá vida a você? Para você dar vida a outras pessoas. Sabe por que nós estamos vivos hoje? Porque Jesus ressuscitou. Se Jesus estivesse morto, a gente estava morto. Sabe por que Deus está ressuscitando projetos e sonhos em você hoje? Para você abençoar vidas. Eu profetizo sobre você vida, irmão. Vida, que esses ossos secos voltem a se conectar com Deus. Que haja um verdadeiro avivamento. Que haja vida em você, vida de Deus. Que haja renovo. Que você possa agora, feche seus olhos, ore ao Senhor. Nesse exato momento, tirar cada pá de terra que jogaram em você, ou tirar cada projeto que você deixou lá dentro e dizer assim, não dá certo, porque alguém disse que não daria certo, mas hoje Deus está dizendo a você, dá certo, vai dar certo, faça, então somente fale, como o profeta falou sobre os ossos. O que é que está enterrado em você? Onde foi que você ficou? Qual foi a depressão, a ansiedade, o luto, o medo, o trauma, seja ele lá, o que foi que paralisou você? Hoje Deus está restaurando sua vida. E está dando vida a você. Vida sobre a sua família. Vida sobre os seus negócios. Vida sobre o seu casamento. Vida sobre os seus filhos. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor nessa noite. Diga a Ele onde é que você está enterrado, qual a sua sepultura. Porque o versículo 13 diz, eu vou abrir a sua sepultura. Deus, nós agradecemos por essa noite. Sabemos aqui que todos somos filhos teus.
e que muitas vezes fomos paralisados por palavras contrárias, por ventos contrários, Deus. E nos ficamos reclusos de sonhos, projetos da nossa vida contigo. Mas nessa noite nós ouvimos como um vento suave tua voz dizer: vida sobre os mortos, Deus. Assim como aquele exército se levantou, que nessa noite pessoas que haviam abandonado, seja a fé, seja desistido da família, seja desistido dos projetos, dos sonhos, dos ministérios, que eles possam ouvir, não a voz de Jezabel dizendo: ó, não vai dar certo, você já está morto, você não tem vida, mas que eles possam ouvir a tua voz dizendo: vem, filho amado, vem habitar em meus braços. Que você possa receber vida nessa noite. Não só sobreviver, mas ter alegria em viver. Quantas pessoas já não têm sorrido mais, Deus? Quantas pessoas já não têm mais aproveitado as pequenas alegrias que a vida dá, sufocadas e sepultadas em preconceitos, em tantas outras coisas, que nessa noite, que nesse momento, o teu Espírito, como um vento, possa trazer vida, possa trazer sorriso a cada boca aqui nessa noite. Tua palavra diz que o Senhor abriria as sepulturas. Nós cremos que nessa noite o Senhor tem libertado vidas. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe em mais uma semana. Que o Senhor nos livre de tudo quanto for mal. Que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração. Que Deus abençoe você, meu irmão. Pode sentar. E que haja vida sobre você. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: vida. Profetize vida. O pastor não chegou? A gente vai fazer uma oração silenciosa. E aí os irmãos podem... O pastor Eri hoje está encruzilhado. O pastor Francisco está adoentado. Quero que você feche suas cabeças. Eric, feche suas cabeças. Ó. Feche seus olhos. Eric vai aumentar um pouquinho o som desse pad. E que você coloque sua vida diante do Senhor. Que sonhos e projetos sejam restaurados nessa noite. Depois da sua oração silenciosa, vá para casa em paz.